em boas condições, no menor prazo possível. Então a gente tem que aliar custo-benefício, ver o que é possível dimensionar, né? Fazer uma coisa que esteja dentro do tamanho do passo da prefeitura, né? Porque não pode jogar para mais para frente, porque se fizer qualquer alteração muito significativa no ritmo que as coisas acontecem no setor público, não vamos ter. Isso só vai no segundo mandato, ser devolvido no final do segundo mandato do prefeito, se ele for reeleito, né? Então, acho que não é para isso. A gente tem que devolver logo para a cidade. A cidade se ressente disso. Estamos nos aproximando de uma data significativa demais, que dia 6 de setembro, se não me engano é 6 de setembro, eu conversava com a Leia esses dias, se completam, data redonda, 50 anos do fechamento do Teatro Municipal, que depois acabou sendo derrubado. 50 anos que ele foi fechado. Né? É 6 de setembro? Então, se não me engano, 6 de setembro, agora, de 2015. Então, por isso que eu fui ver quando a coisa começou a falar aqui. Então, essa data marca muito para Campinas. A cidade continua abalada com essa história da falta do teatro municipal. A gente vai ter um teatro municipal daqui a um tempo, mas o teatro do Centro de Convivência é a joia preciosa da cultura de Campinas. A gente precisa que já está lá, né? Está pronto. A gente precisa de volta e logo. Não precisa imaginar nada, ele já está lá. Sim, está lá. Essa é a prioridade das prioridades da cultura de Campinas. A gente precisa dele logo de volta. Então, quanto menos a gente mexer na ideia, melhor nesse momento. Né? Tem 3 pedidos aqui, quem está na frente? Aquele. Não, eu só queria ressaltar, como eu falei, eu sou empresário, eu construí uma galeria comercial no entorno da praça, então eu frequento diariamente desde 2004. E eu já vi esse espaço muito degradado, talvez mais do que está hoje. Eu vi na iminência de se transformar numa Cracolândia. Então, eu não sei de que extensão de cronograma que nós estamos falando, mas eu acho que algumas atitudes tinham que ser mais imediatas. O Alan ressaltou bastante a questão de ocupação. Então hoje, por exemplo, só vou citar como exemplo, nós temos lá a Feira Hippie, e nada contra a atividade de uma feira artesanal. Mas está cheio de gato pendurado, nego puxando... Não, a feira vai passar por uma reformulação integral. Eu acho que os critérios... É outra coisa que é grande, a gente não quis fazer também em 2 meses, hein? Mas a gente está com contato com a SUTAP, vai ter uma grande reformulação. E eu diria que é muito discutível o que de fato se comercializa lá, entendeu? Assim, não, isso faz parte da reformulação inclusive. Tá? Eu acho que ali, essas coisas... Eu preciso lhe contar uma coisa, ali Alan, pode ir. Pensando nessa primeira etapa de obras de estruturação do Centro de Convivência, de devolver ele à cidade, como opinião e como sugestão minha, eu levaria em conta essa ampliação da área de exposições. Não sei se é viável, não sei se é possível, não sabemos. Estamos dando ideias aqui, jogando ideias. Seria assim embaixo da arena, né? Seria embaixo da arena. Eu tentaria incluí-la nessa primeira etapa, até como um ícone da devolução. É uma devolução com algo a mais. A ampliação da área de exposições, que era realmente bastante restrita. Corredores estreitos com poucas áreas de exposição. Então essa ampliação daria uma enormidade para o Centro de Convivências muito boa. Inclusive na questão do teatro, na área de foyer, de acesso, de fazer anticâmara para chegar na plenária, etc. Eu acho que, sendo leigo, não analisando a estrutura, isso é muito simples de se fazer. Muito simples. E dentro do escopo que está se planejando para essa primeira etapa, eu acho que ele se encaixaria sem dar grandes ressaltos econômicos, aí sem ser uma dificuldade tão grande. Até agora essa foi a solução mais inovadora e que mais muda a nossa perspectiva, né? Sim. Mas não é inviável não, eu acho muito bacana. Se for possível incorporar... Se não for, óbvio, né? Vamos entregar o teatro. Concordo com o Giovanni, ontem, se possível. Essa contribuição do valor é perfeita, mas ela vai impactar na primeira etapa do projeto. Nós temos que dar uma revisada nele. Porque por conta das impermeabilizações, dos fechamentos, toda a área do teatro de arena, já tem um projeto de intervenção de recuperação. Do teatro de arena você teria que desmontar uma laje existente, cavar e refazer essa laje. Só que isso aí envolve impermeabilização, então não é assim. Todo o processo de envolve impermeabilização. drenagem.
porque a drenagem está passando ali Não, no se meio. fosse simples, já estava feio. Com certeza. A gente está com uma empresa qualificada, a gente sabe que vocês têm domínio Na técnico. verdade, não é tão simples, porque ali no meio passa drenagem. Então ali tem tubulação Ali de no todo... meio passa A da água. drenagem só do centro Águas de pluviais, ela convivência converge ou tudo de naquele toda meio. a Júlio Mesquita? E aí ela é penetrada no solo? Não, não, A centro de área convivência. da arena, mas ela das transita arquibancadas, no toda nível a água que hoje é o cai das piso. arquibancadas vai Teria que pro meio, pensar em vai alguma pro meio coisa e joga fazer pra rua. um poço de captação. Desculpa, eu não estou entendendo nem o Amaral, nem aqui. Mas não estou conseguindo. Cruzamos as. Não, mas é o que ele estava falando. Toda a área da arquibancada e toda a área do meio da arena, ela é coletada pelas canaletas que estão do lado, que jogam para uma tubulação que tem lá no meio dessa parte, Onde é o palco hoje. dessa aterrado, Tá. e jogam para a rua. Então, a minha pergunta é essa. Na rua só existem 2 bueiros. Um deles desce para Francisco, para Anchieta, e o outro vai para o outro lado. No Cambuí é sabido que a gente não tem rede de drenagem. Então a minha pergunta é, como é que está esse bueiro do centro de convivência indo para Anchieta? Porque se ele estiver entupido ou com qualquer problema, ou ele não der conta da água, que eu acho que é o que acontece, porque o Cambuí inteiro está assim, a água volta lá para o meio e Então, Então, entope Tereza, tudo. isso a Falcão ela desenvolveu um projeto, tá havendo uma retenção de parte dessa água, tá? E jogando na rede. Tá? Nós não temos como fazer uma rede nova no Cambuí, até porque nós não estamos criando água nova nenhuma. Tá? Nós não estamos impermeabilizando nada mais. Não, você não está tá? criando água nova, mas Isso. o Cambuí está com mais água porque está com muito prédio. Mas aí Então, não tem como também a gente, se eu for A rede de esperar resolver a drenagem já questão não do dava conta Cambuí, porque não tinha, se agora eu for tá esperar pior. resolver a questão do Cambuí para resolver do centro de convivência, a gente tem que tentar reter essa água dentro. Fazer tá? o que é feito em São Paulo, tipo piscinão localizado. Uns tanques de retenção, tanque de retenção. tá? Para não soltar essa água tudo de uma vez, Sim. tá? E depois cai um pico de chuva, vai soltando essa água gradativamente na hora que a rede do Cambuí já não está mais sobrecarregada. Então, mas já foi vista como é que está essa rede da Júlio de Mesquita até Anchieta? Se ela está Não, nós não fizemos obstruída, análise se da ela rede está inteira. boa? Não, ela está trabalhando, ela não está obstruída, ela está trabalhando. Senão as bocas de lobo hoje elas estariam todas aterradas. Ela está trabalhando. Só que é uma rede antiga. Tá? Ela já não dá conta. E já aguentou muita coisa. E o dimensionamento era feito com outros critérios de cálculo, outros padrões, que hoje já não é uma rede mais. É porque esse é o problema. Quer dizer, se o centro de convivência está com infiltração por causa de água e problema de água, um dos problemas é essa água da chuva que volta. Mas aí eu acho que a solução pontual foi feita com essa caixa de retenção, né? Foi proposto uma caixa de retenção, você lembra de cabeça? Nós discutimos aqueles tanques de Aquela de retenção. baixo, né? Nós discutimos sim, acho que Isso foi a apresentado, verificar, mas a ideia, uma das soluções seria essa, uma caixa de retenção que na hora que está chovendo, que a rede está comprometida, ela segura essa água e ela libera depois que a chuva já passou, então é o momento que a rede já não está... Não, tudo bem, mas esse é um ponto importantíssimo para Com analisar, certeza, porque é a água com que está indo lá para o certeza. fogo. E se analisar o Alain, então assim, não como foi feito o primeiro projeto, então o primeiro projeto está baseado nesse sistema de captação e nessa drenagem e uma impermeabilização toda. Então para a gente tirar aquela captação de água que está ali no um meio, sistema totalmente diferente. vamos ter que mudar tudo. Mas será que não dá para, de alguma Tipo em forma... projeto, né? Agora, nesse Acomodar dentro momento, do- uma ideia com certeza Vamos se analisar, né, cara? Vamos Vamos analisar. olhar, acho que tem De um bate grande pronto a gente já potencial, enxerga, de tá? bate pronto a gente já Não enxerga adianta a gente discutir questões técnicas específicas. um problema. Que Que não é, outros ninguém está vários. dizendo que é empecilho. Não. É alguma coisa que realmente não é simplesmente fazer. A ideia A é ótima. solução Eu é queria fazer uma pensar- observação. Esse é um tema que a gente tem discutido bastante nas reuniões e do Reconvivência da nossa entidade. E uma das ideias, eu queria saber se é possível, exequível, a captação dessa água não pode ser coletada aproveitada. por uma cisterna comunitária, por exemplo? Uma das E propostas... aproveitar essa água Pra irrigar os próprios uso jardins. também, e aproveitar também a água da cisterna, mina, que tem a mina lá embaixo. Sim. Na verdade é o seguinte, como foi feito em 2 etapas, por isso a gente está com um pouco de cautela também, é Na uma outra verdade, equipe isso que faz fez a parte da rede de primeira etapa drenagem. de projeto, né? Nós estamos meio que misturando as etapas aqui, mas tudo bem. É porque ela se Foi previsto na primeira etapa de projeto uma concepção dessa, da gente pegar aquela água de baixo e usar para a própria praça, né? E usufruir disso.
Então já tem uma proposta de Eu acho reuso que do sim. posto. Então, porque se não tiver, de qualquer forma, como a gente está entrando agora na edificação, um dos nossos itens aqui do nosso checklist de projeto é exatamente isso, o reuso da água do poço, do fosso da orquestra, que é uma água que está sendo drenada hoje, e hoje, nesse momento, ela está até sendo jogada na rede de esgoto, porque a rede de drenagem está com problema. E eu queria acrescentar só uma coisinha a respeito disso. Possível, Nós temos essa galeria lá, e lava-se a calçada. Aliás, foi uma briga. Dia sim, dia não. Né? Os vizinhos a vizinhança briga muito com a gente porque lava a calçada. Só que aquela calçada é lavada com água de reuso. Não, reuso não, de cisterna, captação Perdão, pluvial. de cisterna, exatamente. São 3 cisternas. São 6 mil litros. 6 mil E litros. com toda essa crise hídrica que nós tivemos, não teve período sem chuva, essa cisterna secou uma vez. Fazendo isso, lavando a calçada dia sim, dia não. Essa cisterna foi instalada ali. Eu previ no projeto. Na minha galeria eu fiz a previsão no projeto e a gente cobertura de calhas. As calhas se canalizam, vão para lá e a gente faz isso. E teve briga com a vizinhança, porque todo mundo questionava, pô, lavando a calçada, essa crise. Aí você tem que explicar, tem uma placa. Lavando a calçada sim, porém, Para acabar a conversa, colocamos uma placa grande lá para. eu acho que é o momento. Então, assim, estava pensado em cima de projeto, é uma intervenção hidráulica que não foi pensada à época, mas a gente acha que valeria a pena. Eu acho que eu fazer essas coisas. Existe uma justificativa, um apelo social. Isso seria importante. E não fazer hoje, assim, a gente ia ser muito questionado aqui sim, mas por que não fizeram? Mesmo porque a água parece que é boa. Exatamente. A água do poço, então, é uma água até mais limpa, poderia até ser tratada com uso potável às vezes. Mas como a praça é grande, tem vários usos não Isso potáveis. que você falou, eu achei um filtro à base de eletromagnético com carvão ativado que potabiliza. Beleza. A de cobertura ainda tem aquela lava telhada, ela é um pouco mais suja, mas enfim, isso também vai ser analisado, nós vamos tentar juntar a primeira etapa com a segunda e Mas de algum jeito nós vamos usar. Estou insistindo nessas duas águas, a de chuva e a da mina. A chuva da mina. Essa da mina, se for possível reaproveitar. tratar, por que não conectá-la na sanada? Até porque essa crise hídrica não tem previsão de... Aí nós vamos ter que Se a fazer nossa água dá algum problema de contaminação, joga na rede. Não, mas ela vai passar por um filtro, Não. vai ter uma... Mas é mais Tem interessante. Misturar. Ali é bom, essa água é boa para usar em banheiro. É misturar fornecimento de água na sanada. Mas se você pensar que o bem, ele necessitaria de bastante água para limpeza, a própria praça, aguar jardim, que hoje não se agua porque Aí não sim, tem perfeito. água. Então a gente tem muito uso Sim. não Banheiro, potável. dá pra usar em Já banheiro. lá Sim, mesmo, sim, até para descarga. Mas aí o que acontece? Talvez você tenha que interligar ela numa rede, pode até complicar. Pensando em facilitar, Dependendo da em água, baixa intervenção no bem, que é um bem histórico, cheio de do problema, ferro, né? a gente já tem muito uso para água não potável. E a água potável interna, fora camarim, é baixo uso. Se for pensar, não estão tantos banhos, não é uma escola, né? Não tem uma atividade física. Não é tanto. Então, é melhor mesmo direcionar, já facilita tudo para uso não potável. Perfeito. Mas isso depende de cálculos. Vai que está sobrando água, vamos dar uma calculada lá, pensar e trazer para Se puder ter a sugestão. Aí, porque na prova a gente já vai estar com com sugestões mais concretas, com isso mais adiantado. Aí nós vamos poder falar, ó, não valeu a pena, por isso, por aqui. Tereza está pedindo tempo para falar. A Tereza está Eu- agora ninguém mais fala. Eu acho que deve estar alcançando. Então, eu queria saber, assim, em que ponto nós estamos e que direção nós vamos tomar. Quanto a prazos, estudos, as responsabilidades. Que a primeira coisa foi o estudo do TAC, bancado pelo TAC do Viracopos. É isso? Não, peraí. O segundo, Os testes. os testes. Bancado também pelo foi TAC da Rossi. Da Rossi. Agora, tudo que nós vamos falar a partir partir de agora é pelo TAC da Rossi, tá? Até a presente data. São 2 TACs. Teve um primeiro momento que foi Viracopos, não Isso. foi TAC. Eles deram, como eles estavam começando a obra, entrando na cidade, a Aeroporto do Brasil, eles fizeram isso generosamente. Eles deram o primeiro laudo pra gente. E foi o pessoal da própria obra deles, não foi nem um contrato. Eles pegaram o pessoal que estava na obra deles, né? Mandaram para cá, esse pessoal fez o estudo, apresentou esse primeiro laudo, foi curto, para balizar depois o trabalho deles aqui. Aí entrou num processo de um TAC da Rossi. O TAC da Rossi pagou todos os testes que foram feitos no ano passado, que terminaram em novembro,
e que resultaram naquele laudo de novembro, o famoso laudo de novembro, que foi para o jornal, que não tinha comprometimento da estrutura, etc, etc. Aí passado, então, fim de novembro, né? Aí teve fim de ano, a gente começou a conversa com a... Fim de ano foi uma beleza vocês terem tido a coragem de isso foi depois do laudo, mas foi fruto do laudo, né? Apresentação. Deu a garantia de que a estrutura estava saudável. E todo mundo em cima, e mesmo que não tinha... Provou mesmo, né? Foi que um falava pro outro. Eu estava lá em cima, esse cara tá acreditando bem que vai conseguir aqui. Então, assim, a partir do laudo, que é fim de novembro, houve o recesso de fim de ano. Em janeiro, com o mesmo TAC da Rossi, foram contratadas essas empresas que estão aqui para fazer o projeto de reforma. Tá? E nós tivemos uma Projeto de reforma? Projeto de reforma. Aí nós tivemos, há uns 20 dias, uma reunião, que foi a primeira reunião que a Cultura participou com eles, e aí nós tivemos essa conversa que resultou nessa reunião aqui, que foi como eu falei com você. Nesses 20 dias nós fizemos um levantamento já para o que a gente chama de as-built, da arquitetura, para ver o que aquele projeto original que a gente tinha, tanto impresso, como digitalizados, tinha sofrido de alteração, tanto na obra original mesmo, ou ao longo do tempo, divisórias. Então a gente tem um levantamento de arquitetura que está sendo formatado para ser entregue semana que vem, que vai servir de base para os projetos, tanto de arquitetura quanto os complementares. Então agora a gente está chegando nesse momento. Vocês estão no as-built. Técnico fechando esse as-built, que é uma base, né, para serem feitos os outros projetos daqui para frente. A gente está identificando o que foi, principalmente o que foi construído em cima do projeto original. Então aí até hoje, lógico, me corrija se for o caso, esse primeiro projeto que saiu do Rio Falcão, né, Marina, ele pega a parte de drenagem, impermeabilização e recuperação estrutural onde foi necessário e tal. Então são as três, que tratou muito a parte externa e tal. O nosso foco maior agora é mesmo mais a parte interna, claro, conversa com fora, mas estamos entrando agora nesse processo de estudos preliminares. Então, o cronograma é um pouco apertado como sempre, né? Todo mundo tem pressa de tudo, então está um pouco corrido. A gente tem um cronograma, não vou apresentar ele agora, porque ainda tem algumas definições, mas depois a gente pode conversar. Mas o prazo são 120 dias, né? São 120 dias. Então, e outro ponto que eu queria levantar, aí como restauradora de patrimônio que eu sou, os detalhes todos para continuarem como eles são. A parte elétrica, por exemplo. Vai ser inadmissível ter um cano passando com qualquer coisa, atrapalhando o projeto original. Então isso é um ponto que tem que ser debatido, falado e feito. Porque nós não vamos aceitar uma coisa... Porque daí não é uma reforma, aí é um restauro. Você tem que tomar alguns detalhes como restauro e não como reforma. Porque a reforma você põe qualquer coisa, um restauro não. Sim, nesse caso o nome está vindo até, acho que como revitalização, que é exatamente uma reforma misturada com um restauro, né? Então, tem alguns pontos que vão ter que ser muito bem estudados. Sim. Você não pode botar uma caixa de bombeiro em qualquer lugar, você não pode colocar uma tomada em qualquer lugar, você não pode colocar nada em qualquer lugar. A gente sabe que esse ponto da elétrica já é um dos pontos mais difíceis e polêmicos de trabalhar. Não é difícil, você passa epóxi dentro do cano e usa ele de novo, que dificuldade? O que acontece é assim, lógico, nós vamos estudar isso, vai ser trabalhado com calma ainda. A gente sabe que vão ter alguns acréscimos. Nós temos equipamentos novos, vão surgir muitas coisas, inclusive algumas coisas, por exemplo, de bombeiro, que são pedidas que não estava previsto à época. Mobilidade. TV, câmera de segurança, a parte de detector de fumaça. Então, seria aqui um pouco falso falar que a gente não vai ter nenhuma instalação aparente. Confesso que ainda não temos essa decisão também. Seria muito prático para todos, inclusive para a manutenção futura, fazer tudo aparente, inclusive até o que existe, para eventuais alterações. Isso tem que ser muito bem pensado, porque tem essa intervenção. Mas aproveitar simplesmente a estrutura e embutir todas as novas é um pouco complicado. Então, assim, mas você pode passar toda a área interna de camarim, de coisa, você tem opção. Sim. Você tem opção. Mas você precisa estudar qual é a melhor opção que não interfira os locais com opção numa coisa que fique feia depois. E vamos fazer outras coisas, vamos tirar intervenções que foram feitas. Por exemplo, nós temos 4 splits de ar-condicionado que foram colocados no foyer, mas porque eles isso estão nem externos entra na conta, fachada. entendeu? Isso, assim,
nós temos que, o meu marido tem um ditado bom. A gente tem que se basear no que tem de melhor, sabe? Então não adianta lá, não, porque tinha uma porcaria, então não vou me basear naquela porcaria para fazer um troço um pouquinho melhor. Elimina o troço e tira. É isso que a gente vai fazer, a gente vai eliminar isso. Então a gente pode basear nisso, entendeu? Porque estava lá. Estava lá, tem que estar lá. Sim, é porque a gente não pode só, é lógico, pelo lado do bem só, isso é unânime, a gente embutiria tudo, mas nós temos que pensar em várias questões. Então não adianta a gente embutir a elétrica onde tem e passar mais 4 tubos de outros tipos de instalações. Então isso é uma coisa delicada. Eu não vou falar nem sim nem não aqui, esse é um dos dados mais importantes de ser conversado, apresentado. Graças a Deus a gente tem uma porção de arquitetos. Tem muita gente. Mas infelizmente não é santo, não faz milagre. Então assim, nós temos umas restrições legais. Eu acho que é mais importante nessa questão, Ricardo, porque assim, mexer com a feira é coisa que gera até morte. Então tem que ser muito bem feito, muito cauteloso e de uma vez. Não dá para ficar. É um esquema mafioso, né? É um estilo deles, eles pegam pesado. O diálogo não é tão macio assim. Eles são legais quando você está legal com eles. Você ameaçou de alguma coisa, você é ameaçado 10 vezes mais. E isso foi ser muito cauteloso, muito cauteloso. Mas a gente está sim trabalhando numa informação da